Sun Tzu, A Arte da Guerra. Traduzido do chinês para o francês pelo padre Amiotte em 1772. Traduzido do francês por Sueli Barros Cassal. A Arte da Guerra, o mais antigo tratado militar do mundo. Pouco importa saber se Sun Tzu existiu ou é uma figura lendária. O fato é que o texto, que remonta à turbulenta época dos estados guerreiros na China, há quase 2.500 anos, chegou até nós trazendo ideias de um filósofo estrategista que certamente comandou e venceu muitas batalhas. Se acreditarmos nos comentários de Sima Zhen, do século I a.C., cujo texto apresentamos mais adiante. Na tradução que ora publicamos é uma das muitas versões existentes. Ela foi feita pelo missionário jesuíta francês Amiotte, em 1772, sendo a primeira versão que se conhece no Ocidente. O padre Amiotte deixou de lado os comentários que foram acrescentados aos versículos ao longo do tempo, por vários comentadores chineses. As traduções para o inglês de Lionel Giles e Samuel B. Griffith contemplam esses comentários, lendas, fábulas, exemplos históricos, explicações, interpretações, que estabelecem um diálogo hipertextual com Sun Tzu. Compulsando-se a variedade de versões existentes, observa-se que o texto tornou-se um palimpsesto que, 2 milênios depois, ainda conserva seu fulcro original e sua dicção aforismática e oracular. Embora as táticas bélicas tenham mudado desde a época de Sun Tzu, esse tratado teria influenciado, segundo a Enciclopédia Britânica, certos estrategistas modernos como Mao Tse-tung, que sua luta contra os japoneses e os chineses nacionalistas. Hoje, o livro parece destinado a secundar outra guerra, a das empresas no mundo dos negócios. Assim, o livro migrou de estantes do estrategista para as do economista e do administrador. Qual é a originalidade deste, que é o mais antigo tratado de guerra? É que é melhor ganhar a guerra antes mesmo de desembainhar a espada. O inimigo não deve ser aniquilado, mas de preferência deve ser vencido quando seus domínios ainda estiverem intactos. Muitas vezes a vitória arduamente conquistada guarda um sabor amargo de derrota, mesmo para os próprios vencedores. Com caráter sentencioso, Sun Tzu forja a figura de um general super-homem, cujas qualidades são o segredo, a dissimulação, a astúcia e a surpresa. Esse general deve evitar 5 defeitos básicos: a precipitação, a hesitação, a irascibilidade, a preocupação com as aparências e a excessiva complacência. Para vencer, deve conhecer perfeitamente a terra, a geografia, o terreno e os homens, tanto a si mesmo quanto o inimigo. O resto é uma questão de cálculo. Eis a arte da guerra. Em tempos de guerras generalizadas e subreptícias, como os que vivemos, da guerra dos sexos a das empresas, vale a lição do livro. A primeira batalha que devemos travar é contra nós mesmos. Lendo o trecho a seguir em que Sun Tzu interpela o general, há ou não motivos para refletirmos? Lembra-te que defendes não interesses pessoais, mas os do teu país. Tuas virtudes e teus vícios, tuas qualidades e teus defeitos influem igualmente no ânimo daqueles que representas. Teus menores erros têm sempre nefastas consequências. Geralmente, os grandes são irreparáveis e funestos. É difícil sustentar um reino que terás levado à beira da ruína. Depois de destruí-lo, é impossível reerguê-lo. Tampouco se ressuscitam os mortos. Sueli Barros Cassal. Vida de Sun Tzu, segundo
o comentarista Sima Zien, cerca de 100 anos antes de Cristo. Sun Tzu, súdito do rei Wu, foi o homem mais versado que jamais existiu na arte militar. A obra que escreveu e os notáveis feitos que praticou são uma prova de sua profunda capacidade e de sua experiência bélica. Antes mesmo de ter conquistado a grande reputação que o distinguiu em todas as províncias que integram hoje o Império, seu mérito era conhecido em todos os lugares adjacentes à sua pátria. O rei Wu tinha algumas contendas com o rei Chu. Eles estavam prestes a se engalfinharem numa guerra aberta. De ambas as partes corriam os preparativos. Sun Tzu não quis ficar de braços cruzados, persuadido de que o personagem de espectador não fora talhado para si, apresentou-se ao rei de Wu, solicitando ingresso em suas hostes. O rei, feliz por um homem de tal mérito tomar seu partido, acolheu-o de bom grado. Quis vê-lo e interrogá-lo pessoalmente. Sun Tzu, disse o rei, li a obra que escreveste sobre a arte militar e fiquei muito contente, mas os preceitos que sugeres me parecem de difícil execução. Alguns deles me parecem absolutamente impraticáveis. Será que tu mesmo poderias executá-los? Há um abismo entre a teoria e a prática. Imaginamos os mais belos estratagemas quando estamos tranquilos em nosso gabinete e só fazemos a guerra na imaginação. Tudo muda quando estamos no terreno. Geralmente, o que presumimos fácil revela-se tarefa impossível. Príncipe, respondeu Sun Tzu, nada disse em meus escritos que já não tivesse praticado nos exércitos, mas o que ainda não disse é que estou em condições de fazer qualquer um colocar em prática minhas ideias, bem como posso treinar qualquer indivíduo para os exercícios militares, se for autorizado a tanto. Compreendo, replicou o rei. Queres dizer que instruirás facilmente com tuas máximas homens inteligentes, de índole prudente e corajosa, que formarás sem muita dificuldade para os exércitos militares homens afeitos ao trabalho, dóceis e cheios de vontade, mas a maioria não é desse naipe. Não importa, continuou Sun Tzu, disso qualquer um, entre aspas, e não excluo ninguém de minha proposição, incluo até os mais sediciosos, os mais covardes e os mais fracos. Ouvindo-o falar, retomou o rei, parece que incutirias até nas mulheres sentimentos que plasmam os guerreiros, que as treinarias para o exercício das armas. Sim, príncipe, replicou Sun Tzu com um tom firme. Rogo que vossa majestade acredite nisso. O rei, entediado pelos divertimentos ordinários da corte, aproveitou a ocasião para obter um regalo diferente. Tragam-me aqui, disse, minhas 180 mulheres. Ele foi obedecido e as princesas apareceram. Entre elas havia 2 que o príncipe amava com devoção. Elas foram colocadas à frente das outras. Veremos, disse o rei sorrindo. Veremos, Sun Tzu, se mantens a tua palavra. Nomeie-te general dessas novas tropas. Só terás que escolher o lugar mais apropriado no palácio para exercitá-las às armas. Quando elas estiverem suficientemente treinadas, me avisarás e eu virei fazer justiça à tua habilidade e a teu talento. O general, sentindo todo o ridículo do papel que lhe impingiam, não se desconcertou, mostrando-se ao contrário muito satisfeito pela honra que o rei lhe fazia, não somente permitindo que visse suas mulheres, mas ainda colocando-as sob seu comando. Executarei a tarefa a contento, majestade.
replicou com segurança. Espero que em breve Vossa Majestade tenha ocasião de rejubilar-se com os meus serviços, convencendo-se de que Sun Tzu não é homem de se vangloriar. O rei retirou-se para seus aposentos e o guerreiro não pensou em mais nada senão executar a tarefa. Solicitou armas e todo o equipamento militar para seus soldados. Depois de tudo pronto, conduziu suas tropas a uma das alas do palácio que lhe pareceu mais adequada a seus propósitos. Então, Sun Tzu dirigiu a palavra às favoritas. Vocês estão sob meu comando e sob minhas ordens. Devem me escutar atentamente e me obedecer em tudo o que ordenar. Essa é a regra militar fundamental. Evitem infringi-la. A partir de amanhã farão um exercício diante do rei e deverão estar prontas. Depois dessas palavras, cingiu-as com a baudrier e lhes colocou uma alabarda na mão. Dividiu-as em 2 grupos, colocando na frente as favoritas. Depois desse arranjo, começou as instruções nesses termos. Sabem distinguir a frente das costas e a mão direita da mão esquerda? Respondam. Só recebeu como resposta algumas gargalhadas, mas como permanecesse silencioso e sério, as concubinas responderam em uníssono. Sim, sem dúvida. Assim, prestem muita atenção ao que vou lhes dizer. Quando o tambor der um único golpe, permaneçam na posição atual, prestando atenção ao que está em sua frente. Ouvindo 2 golpes, virem-se de forma que a frente ocupe o lugar da mão direita. Quando soarem 3 golpes, virem-se de forma que a frente ocupe o lugar da mão esquerda. Quando o tambor der 4 golpes, devem virar-se à frente, deve ocupar o lugar das costas. O que acabo de dizer pode não ter ficado claro. Repito. Um único golpe de tambor significa sentido. 2 golpes, direita volver. 3 golpes, esquerda volver. 4 golpes, meia volta. Repetindo, a primeira ordem que darei será esta. Primeiramente farei soar um único golpe. A esse sinal ficarão prontas para o que eu vou ordenar. Alguns momentos depois, soarei 2 golpes, então todas juntas virarão à direita, com gravidade. Em seguida farei soar 4 golpes e completarão a meia volta. Depois, retornarão à posição inicial e, como antes, ouvirão um único golpe. Compenetrem-se. Em seguida, farei soar não 2, mas 3 golpes. E vocês volverão à esquerda. Ouvindo 4 golpes, completarão a meia volta. Compreenderam bem o que eu disse? Se tem alguma dificuldade, não hesitem em me comunicar e tentarei solucioná-la. Estamos prontas, responderam as mulheres. Assim sendo, retomou Sun Tzu, vou começar. Não se esqueçam de que o som do tambor substitui a voz do general, pois é por seu intermédio que ele lhes dá ordens. Sun Tzu repetiu essa instrução 3 vezes. Depois ordenou de novo seu pequeno exército. Em seguida, fez soar um golpe de tambor. A esse barulho, todas as princesas começaram a rir. Ele soou 2 vezes, elas riram mais forte. O general, sem perder a compostura, dirigiu-lhes a palavra nestes termos. Pode ser que não tenha me explicado claramente. Se aconteceu isso, é culpa minha. Vou tentar remediar o fato, falando-lhes de uma forma que esteja a seu alcance. Em seguida, repetiu 3 vezes a mesma instrução usando outros termos. Quero ver se agora serei melhor obedecido. Ele fez soar o tambor. Soaram 2 golpes. Em virtude da situação estranha e grave em que se encontravam, as mulheres esqueceram que era preciso obedecer.
Após terem tentado controlar o riso que as sufocava, soltaram as mais vivas gargalhadas. Sun Tzu não se desconcertou. No mesmo tom que lhes tinha falado antes, disse-lhes: se eu não tivesse me explicado bem, ou se vocês não me tivessem afirmado em coro que tinham compreendido, não seriam culpadas, mas lhe falei claramente, como vocês mesmas admitiram. Por que não me obedeceram? Vocês merecem punição, e punição militar. No universo militar, aquele que não obedece às ordens do general merece a morte. Vocês morrerão. Depois desse preâmbulo, Sun Tzu ordenou que 2 mulheres matassem as favoritas que estavam à sua frente. No mesmo momento, um dos guardas das mulheres, percebendo que o guerreiro não estava brincando, correu para avisar o rei a respeito do que estava acontecendo. O rei despachou alguém para proibir que Sun Tzu matasse as 2 favoritas, sem as quais não podia viver. O general escutou com respeito o emissário, mas não acedeu ao pedido do rei. Diga ao rei, respondeu, que Sun Tzu o considera bastante sensato e justo para pensar que ele pudesse ter mudado de ideia e queira realmente que eu aceda à contra-ordem recente. O príncipe faz a lei, mas não poderia dar ordens que aviltassem a dignidade com que me revestiu. Ele me encarregou de treinar suas 180 mulheres. Sagrou-me, seu general, cabe a mim fazer o resto. Elas me desobedeceram, por isso morrerão. Mal tendo pronunciado essas palavras, tirou o sabre e, com o mesmo sangue frio que mostrara até então, decapitou as 2 favoritas que comandavam as outras. Imediatamente, substituiu-as por outras, fez soar o tambor como combinado, e como se tivessem durante toda a vida exercido o ofício da guerra, as mulheres manobraram em silêncio de forma impecável. Sun Tzu dirigiu-se ao emissário do rei. Vá avisar o rei, disse, que suas mulheres sabem fazer o exercício, mas posso levá-la às guerras, fazer com que enfrentem todo tipo de perigo, até mesmo atravessar a água e o fogo. O rei, informado de tudo, ficou desesperado. Perdi, disse, suspirando, o que mais amava no mundo, que esse estranho se retire em seu país. Não quero saber dele nem de seus serviços. Então Sun Tzu disse: o rei ama palavras vazias, não é capaz de juntar o gesto à palavra. O tempo e as circunstâncias fizeram com que o rei fizesse o luto. Os inimigos estavam prestes a esmagá-los. Então convocou novamente Sun Tzu, nomeou general de seus exércitos e, por seu intermédio, destruiu o reinado de Chu. Os vizinhos, que antes mais o inquietavam, cheios de temor à menção dos belos feitos de Sun Tzu, não hesitaram em pedir proteção e a um príncipe que tinha tal homem a seu serviço. Capítulo 1 da avaliação. Sun Tzu diz: a guerra tem importância crucial para o Estado. É o reino da vida e da morte. Dela depende a conservação ou a ruína do império. Urge bem regulá-la. Quem não reflete seriamente sobre o assunto evidencia uma indiferença condenável pela conservação ou pela perda do que mais se preza. Isso não deve ocorrer entre nós. A arte da guerra implica 5 fatores principais, que devem ser o objeto de nossa contínua meditação e de todo o nosso cuidado, como fazem os grandes artistas ao iniciarem uma obra-prima. Eles têm sempre em mente o objetivo a que visam e aproveitam tudo o que veem e ouvem, esforçando-se para adquirir novos conhecimentos
e todos os subsídios que possam conduzi-los ao êxito. Se quisermos que a glória e o sucesso acompanhem nossas armas, jamais devemos perder de vista os seguintes fatores: a doutrina, o tempo, o espaço, o comando, a disciplina. A doutrina engendra a unidade de pensamento, inspira-nos uma mesma maneira de viver e de morrer, tornando-nos intrépidos e inquebrantáveis diante dos infortúnios e da morte. Se conhecermos bem o tempo, não ignoraremos os dois grandes princípios yin e yang, mediante os quais todas as coisas naturais se formam, e dos quais todos os elementos recebem seus mais diversos influxos. Apreciaremos o tempo da interação desses princípios para a produção do frio, do calor, da bonança ou da intempérie. O espaço, como o tempo, não é menos digno de nossa atenção. Se o estudarmos bem, teremos a noção do alto e do baixo, do longe e do perto, do largo e do estreito, do que permanece e do que não cessa de fluir. Entendo por comando a equidade, o amor pelos subordinados e pela humanidade em geral, o conhecimento de todos os recursos, a coragem, a determinação e o rigor são as qualidades que devem caracterizar aquele que investe a dignidade de general. São virtudes necessárias que devemos adquirir a qualquer preço. Somente elas podem tornar-nos aptos a marchar dignamente à frente dos outros. Aos conhecimentos acima mencionados convém acrescentar o de disciplina. Possuir a arte de ordenar as tropas, não ignorar nenhuma das leis da hierarquia e fazer com que sejam cumpridas com rigor. Estar ciente dos deveres particulares de cada subalterno. Conhecer os diferentes caminhos que levam a um mesmo lugar. Não desdenhar o conhecimento exato e detalhado de todos os fatores que podem intervir e informar-se de cada um deles em particular. Tudo isso somado constitui uma doutrina cujo conhecimento prático não deve escapar à sagacidade nem à atenção de um general. Se tu, que a escolha do príncipe colocou à testa dos exércitos, calcares teus fundamentos de ciência militar sobre os 5 princípios que acabo de estabelecer, a vitória será teu galardão. Em compreensão sofrerás as mais abjetas derrotas, se por ignorância ou presunção vieres a omiti-los ou a rejeitá-los. Esses conhecimentos te permitirão discernir entre os príncipes que governam o mundo aquele que ostenta mais doutrina e virtudes. Conhecerás grandes generais nos mais diversos reinos, de forma que poderás prever com segurança qual dos adversários será vencedor. E se tiveres que intervir na contenda, poderás certamente gabar-te da vitória. Esses mesmos conhecimentos farão com que preveja os momentos mais propícios, pois o tempo e o espaço devem conjugar-se para orientar o movimento e os itinerários das tropas, cujas marchas regularás com precisão. Jamais comeces ou termines uma campanha fora do momento azado. Conhece o ponto forte e fraco tanto dos que forem confiados a teus cuidados quanto dos inimigos. Informa-te da qualidade e do estado em que se encontram as munições e os víveres dos 2 exércitos. Distribui recompensas com liberalidade, mas com critério. Não poupes castigo quando necessários. Conquistados por tuas virtudes e tuas capacidades, os oficiais colocados sob tuas ordens te servirão tanto por prazer quanto por dever. Eles se espelharão em teu exemplo. O exemplo deles
servirá para os subordinados, e os soldados rasos, por sua vez, tudo farão para te assegurar o mais glorioso sucesso. Estimado, respeitado, amado pelos teus, os povos vizinhos virão espontaneamente juntar-se aos estandartes do príncipe que serves, quer para viver sob suas leis, quer simplesmente para obter proteção. Ciente de tuas capacidades e limitações, não inicies nenhuma empreitada que não possa levar a cabo. Decifra com a mesma argúcia o longe e o perto, para que o que se desenrola sob teus olhos seja idêntico ao que deles está mais recôndito. Aproveita a dissensão entre os inimigos para atrair os descontentes para o teu campo, não regateando promessas, oferendas ou recompensas. Se teus inimigos forem mais poderosos e mais fortes, não os ataque. Evita cuidadosamente o que pode redundar num conflito generalizado. Dissimula sempre, com extremo cuidado, o estado de tuas forças. Haverá ocasiões em que te rebaixarás e outras em que simularás medo. Finge ser fraco a fim de que teus inimigos, abrindo a porta para a presunção e para o orgulho, venham atacar-te em hora errada, ou sejam surpreendidos e derrotados vergonhosamente. Age de tal forma que teus inferiores jamais descubram teus projetos. Mantém tuas tropas sempre de prontidão, ocupadas e em movimento, para evitar que uma infame ociosidade as quebrante. Se vês algum interesse em meus planos, cria situações que contribuam para sua realização. Entendo por situação que o general haja eficientemente em harmonia com o que é vantajoso e dessa forma demonstre controle e equilíbrio. Toda a campanha militar repousa na dissimulação. Finge desordem, jamais deixe de oferecer um engodo ao inimigo para ludibriá-lo. Simula inferioridade para encorajar sua arrogância. Atiça sua raiva para melhor mergulhá-lo na confusão. Sua cobiça o arremeterá contra ti e então ele se estilhaçará. Apresenta os preparativos quando teus adversários se concentrarem. Quando forem poderosos, evita-os. Mergulha o adversário em inextricáveis provocações e prolonga seu esgotamento, mantendo-te à distância. Procura fortificar tuas alianças externas e consolidar tuas posições internas. Quão lamentável é arriscar tudo em um único combate, negligenciando a estratégia vitoriosa e fazer com que o destino de tuas armas dependa de uma única batalha. Quando o inimigo estiver unido, divide-o, ataca-o. Ataca-o quando ele estiver despreparado. Irrompe quando ele menos espera. Tais são as estratégias da vitória. Mas toma cuidado de não te servires dela antes da hora. O general deve basear-se em avaliações prévias. Elas apontam para a vitória quando demonstram que sua força é superior à do inimigo. Indicam a derrota quando demonstram inferioridade. Com numerosos cálculos pode-se obter a vitória. Teme quando os cálculos forem escassos, e quão poucas chances de vencer tem aquele que nunca calcula. Graças a esse método, eu, Sun Tzu, avalio a situação e o desfecho se perfilará claramente.